Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje, terça-feira, dia 27 de agosto, mais 3 dias, era uma vez agosto. Eu espero que você esteja muito bem nesta terça-feira e nós aqui do Rondônia ao Vivo tentando deixar você, como sempre, muito bem informado. Notícia, quentinha, aconteceu, é verdade, não é fake, tá no site Rondônia ao Vivo, 13 anos de história, o site que você acessa sempre para ficar bem informado. E graças a Deus ontem, a dona Chuva, anteontem, ela mesmo que rápida, deu um sinal de que ela existe. Passou aqui por Porto Velho, não acabou com a fumaça ainda, mas já deu uma amenizada, a temperatura à noite já ficou um nível melhor. Ou seja, glória a Deus, rezamos para que a coisa esteja no final. Porque, pelo amor de Deus, gente, é muita, mas é muita fumaça mesmo. E por falar em fumaça, o governo falou que tem mais de 1.000 pessoas mobilizadas no estado de Rondônia combatendo os incêndios florestais. Já é em tempo, mas já chegou tarde a ajuda, hein, gente? Chegou tarde, muito tarde mesmo. Eu só espero que o senhor Bolsonaro saiba o que fala, né? Porque ultimamente comprou aquela briga com o Macron lá da China, da França, perdão, sem necessidade. Ainda mais aquela comparação machista que ele fez entre as esposas, né? Pelo amor de Deus, gente, o Brasil merece coisa melhor, isso eu te dou certeza, hein? Com certeza mesmo. E olha, vou falar em Força Nacional, vai ficar aqui no estado por mais 180 dias aqui no Presídio Federal. Ontem saiu uma lei prorrogando o prazo da Força Nacional no estado, protegendo o Presídio Federal. Que bom, né? Estava precisando mesmo, e muito. E outra coisa interessante também, gente, triste, mas lamentável, que a nossa reportagem está aí no pé, está investigando aí, saber o que tem mais de informação. Foram aqueles 2 caminhoneiros de Rondônia que foram achados lá em Minas Gerais, acharam a carreta, não roubaram nada, mas mataram os 2 rapazes lá de Jaru. Lamentável. Vai meus sentimentos para a família aí, nós esperamos que esse caso seja solucionado o quanto antes. Mas vou falar que hoje eu estou com uma entrevistada aqui, nós vamos conversar sobre algo muito, mas muito importante, gente, que a gente critica, já levou muita gente para a cadeia, por sinal. A palavra é licitação. Exatamente. E a Renata Fabres, a advogada Renata Fabres, veio aqui comigo para conversarmos sobre como funciona esse processo, a importância dos pequenos, dos microempresários participarem dos processos de licitação. Muita gente tenta, mas fala, mas só quem ganha são os grandes, a gente é pequeno, não tem condições. Mas, gente, vamos mudar essa visão. E para isso ela e mais um grupo estão fazendo um workshop, um trabalho que eu acho assim que tem que ser observado com muito carinho por todos nós. Mas pode estar, mas a galera está ali lutando e muito, hein? Renata, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo, mais uma vez, né? Muito obrigada, dessa vez para falar de um outro tema, outro né? Tema. É uma mulher, como diz o polivalente, né? É isso aí, como se diz, somos multitarefas, né? Não, você fala o seguinte, Renata, que a mulher ela consegue cuidar dos meninos, fazer a comida, limpar a casa, é ou não é? É verdade. Ver as contas e ainda consegue postar foto no Facebook. Tudo ao mesmo tempo. É verdade. A mulher, infelizmente, alguns ainda não entendem esse trabalho, essa jornada que a mulher tem, que é demonstradamente, comprovadamente 3 vezes maior do que o homem. E ainda tem tempo também para curtir um pouquinho o Face, né? O Instagram, assistir o Rondônia ao Vivo. Eu sou obrigado a dizer... Se o homem tivesse gestação e parisse, não, era só uma vez, não quando acontecia mais. Não, porque eu vejo que a gente, homem, eu não tenho como não me incluir nessa nossa. Você está gripado, pronto, meu amigo, parece que o mundo acabou. Isso é a verdade. mulher está gripada, está lá fazendo a comida, tem que cuidar dos meninos. Gente, tinha que ser mulher mesmo, não dá conta não. Mas, Renata, muito bem-vindo, de fato, ao nosso programa, tempo que a gente não se fala, mas eu queria que você se apresentasse. Eu te conheço, mas o povo te conhece. Quem é Renata Fabres? Quem é Renata Fabres? Bom, sou advogada, consultora em licitações e contratos administrativos e estou aqui hoje para poder, em nome da AGE, da Associação dos Jovens Empresários de Rondônia, para poder divulgar esse primeiro workshop de licitações que vai acontecer aqui no nosso município de Porto Velho. É uma oportunidade ímpar, porque, como assim, no início, quando eles me convidaram para participar desse evento com eles, a gente conversando. Normalmente acontece eventos de licitações aqui em Porto Velho, em Rondônia, mas são todos para capacitação
dos funcionários públicos. Não existe uma capacitação do empresário que quer começar a vender para a administração, que quer começar a participar. Então, assim, esse evento, ele realmente é inovador no nosso estado, ele vem para poder promover essas licitações e o crescimento, o fomento da atividade comercial das MEs e EPPs. Exatamente. Renato, agora, como é que foi que nasceu a ideia de fazer esse workshop? Porque a gente vê muitos, Renato, tem um Sebrae que está fazendo um trabalho muito bom aí, mas a gente vê que o pequeno empresário, aquele cara que não tem muita informação e nem tempo para buscar essa informação, ele sempre fica meio alijado. Você fala, Ivanilson, eu já ouvi muita gente falando, não, isso não é pra gente não, isso é para os grandes, só porque... Mas muitas vezes não é assim a história, né? Pode ser diferente, né? Tem para todo mundo, tem para grande, tem para médio, tem para pequeno, tem lá até para o produtor rural. E realmente falta um pouco desse incentivo, não só no estado, mas a nível de Brasil, para que haja esse fomento de participação desses empresários na administração pública, vendendo para o governo, que é o maior comprador de compras públicas que existe. Em Rondônia representa mais ou menos 52% do PIB do estado de Rondônia, que são valores estratosféricos, que às vezes fica concentrado em número de poucos empresários, porque os menores não conseguem enxergar as possibilidades para eles. E as possibilidades para as micro e pequenas empresas, elas são infinitas, são muito grandes, tem benefícios para essas empresas participarem de licitação, para promover o desenvolvimento e o crescimento de todas elas e um dia se tornarem grandes também. Renata, a gente fala muito em micro, pequenas empresas, mas a gente sabe que tem que a economia brasileira, uma boa parte dela, quem toca são as pessoas que não são legalizadas. Esse processo de legalização é necessário para poder participar de uma licitação? Com certeza. O processo, a empresa, para poder participar de licitação, ela tem que estar regularizada, devidamente formalizada, porque, assim, existe um rito formal para uma licitação pública e esse rito formal exige documentos de habilitação, demonstração de qualificação econômica. Então, essas empresas, elas precisam, sim, estar regularizadas. E hoje existe um incentivo, até uma desburocratização para se constituir uma empresa. Muitas pessoas físicas que ainda estão na informalidade com algum tipo de atividade econômica, ela não sabe que ela tem incentivos, ela pode constituir uma EIRELI, uma empresa no Simples, que o recolhimento tributário dela quando tem, é baixíssimo. Então, assim, existe um incentivo muito grande do Brasil para que essas pessoas saiam da informalidade e tenham possibilidades inúmeras aí de vender para órgãos públicos ou de fornecer para outras empresas de maior porte. Agora, esse workshop, Renato, quem foi que deu a ideia de fazer? Então, como é que nasceu? São os jovens empresários e empreendedores do estado de Rondônia, da Associação dos Jovens Empresários, né, a AGE. Eles tiveram essa ideia, como eu disse, inovadora, de promover esse workshop, e aí vieram trocar uma ideia comigo, assim, e fiquei extremamente feliz, porque assim, já era um sonho mesmo de alguns anos eu fazer isso para os empresários. Como eu falei, existe eventos de capacitação para funcionário, para servidor público, mas não existe eventos desse porte para empresários. E como assim, a minha advocacia ela é voltada para isso, então assim, eu sempre tive essa vontade de incentivar os empresários. Eu acho que, eu sempre falo, corre na minha veia também um pouco de empreendedorismo. Ter o escritório de advocacia é empreender, né? Mas assim, não falo esse tipo de empreendedorismo, falo da atividade comercial. E quando eu vejo a palavra fomento, promover o desenvolvimento, isso me enche os olhos. E é o que a Associação dos Jovens Empresários de Rondônia estão fazendo. Estão querendo ver o crescimento do nosso estado através dessas pequenas empresas que estão aí começando ou que já estão estabilizadas há algum tempo. Tu temos assim, um número de quantas micro e pequenas empresas nós temos aqui em Rondônia hoje? No estado de Rondônia, hoje, infelizmente, eu peço desculpa, eu não vim com esse dado. Até vou procurar me informar junto com a associação. Mas, assim, eu tenho um número de empresas que estão participando de licitação. Qual os dados do estado de Rondônia com relação às MEs e EPPs que participam e estão tendo as licitações adjudicadas.
E, infelizmente, esse dado não é bom, Ivan. Esse dado é bem triste, porque o nosso estado, as empresas daqui estão deixando as empresas de outro estado vir aqui ganhar as nossas licitações. Mesmo as pequenas de outros estados? Mesmo as pequenas de outros estados. Desde dos dados de 2012 a 2016, a maioria dos anos, as empresas de outro estado, elas ganharam mais licitações do que no nosso estado. Somente em 2016, que eu vou confirmar aqui, que houve uma equiparação das empresas do estado de Rondônia com as empresas de fora. E que gira em torno aí de 300 milhões de licitações que estão sendo adjudicadas a essas micro e pequenas empresas. Caramba! É um valor alto, né, para essas empresas. Agora, tu acha, ao que você atribui essa coisa das empresas de outros estados ganharem licitações governamentais aqui em Rondônia? Bom, eu acho que é falta de política de incentivo para essas empresas, política pública, assim, educacional, como esse evento que está acontecendo. Acho que assim, esse é um evento que ele tem uma forte tendência de acontecer no estado inteiro, para mostrar para as empresas de todo o estado que elas podem participar de uma licitação, que elas podem vender para o governo, assim como uma grande empresa. Eu acho que falta isso no nosso estado. Fomentar mesmo a atividade, que ele não precisa vender só para o pessoal, a pessoa que entra na lojinha dele, no estabelecimento dele para comprar. Ele pode vender para inúmeros órgãos que são obrigados a contratar. E quando eu falo, não é só governo do estado, é a prefeitura municipal que compra tudo através de uma licitação, às vezes vai à exceção que é através de uma contratação direta, órgãos do Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, todo mundo está comprando através de licitação. Caramba. 52% do PIB. E vai de uma agulha a um avião, né? Vai de uma agulha a um avião, exatamente. E tem coisas inimagináveis que são compradas através de licitação. Como eu acompanho muitos boletins de licitações... Agora fiquei curioso. Ovo, você pensa assim, e pior que não é o ovo para poder comer, é um ovo totalmente diferente, o nome dele, foi assim, uma das licitações mais estranhas que eu vi na época, era para fazer pesquisa científica. Então, assim, até mesmo fazer pesquisa, tem que se fazer a contratação por meio de uma licitação. Então, assim, existe para empresas de consultoria de diversas coisas, seja para consultoria rural, para poder também na área rural fomentar ali uma atividade, mostrar o que o produtor rural ele pode produzir, como que ele pode formalizar o negócio dele. Para merenda escolar, né? Para merenda escolar, gêneros alimentícios, avião, como você falou, locação de veículos... medicamento, passagens aéreas, água mineral, tudo que a pessoa tem, móveis, cadeiras, tudo a administração compra. Agora, quantas pessoas vocês estão programados para poder participar desse evento? Qual o número de vagas? Não são muitas vagas, é um número de mais ou menos 100 vagas. 100 vagas. E, então, assim, as pessoas têm que correr para poder fazer a inscrição. O auditório do Sebrae, ele não é muito grande. Então, assim, o que a gente tem visto é que algumas pessoas estão achando que ir lá fazer o cadastro, fazer a inscrição não garante, tem que fazer o pagamento do boleto. É um pequeno investimento, só mesmo para poder a organização do evento. E tem que fazer o pagamento para poder garantir a inscrição. E está vindo gente do estado inteiro para esse evento, então não perca tempo, faça logo essa inscrição. Qual o valor? R$150. 150. Investimento, que na investimento verdade é um investimento, não é um gasto. Você sabe por que é um investimento? E além de ser um investimento de baixo custo, um evento que é promovido de capacitação, como são esses que eu falei aqui no início, que é mais para a administração pública, que são os servidores que fazem, esse evento custa em torno de R$3, R$4 mil por pessoa. Uhum. Então, assim, se eu, Renata, quero participar de um evento para eu me capacitar e me atualizar, eu vou pagar R$3 mil. Então, assim, o empresário que fizer a inscrição e que for participar desse evento, ele vai ter a oportunidade de falar sobre licitações com pessoas que trabalham na área, vai estar o superintendente de compras do estado de Rondônia, o Márcio Gabriel, a Patrícia, que é a superintendente de compras do município, dando panorama das licitações realmente no nosso estado de Rondônia e no nosso município. Então, assim, para ter a oportunidade de estar
nessa oficina é um valor muito baixo. Não, com certeza. É um investimento que vai valer por muito tempo. Quem são os palestrantes? Bom, além de mim, vai ter o Jamil. O Jamil hoje também é um grande... Ele veio da administração pública e é um destaque em cenário nacional hoje, promovendo aí, fazendo diversos cursos para vários estados da nossa federação. E o Sávio Gomes, que também é servidor, também atua na área, vai também um grande responsável aí pelo andamento das licitações do nosso município de Porto Velho. Quando a gente fala em licitação pública aqui em Rondônia, tem algumas áreas que são prioritárias ou não? Ou só está todo mundo por igual? Quem precisa, por exemplo, de um algodão, quem precisa de um ovo, quem precisa de um carro? Bom, a gente sabe que tem demandas que pela sua natureza, é mais urgente. Que tipo de demanda? Por exemplo, medicamento. Medicamento, a gente sabe que tudo aquilo que vai atender um hospital, ele envolve uma urgência diferente, né? Medicamento, instrumentos de trabalho, tudo que vai para poder estruturar a operacionalidade do serviço. Infraestrutura, malha viária, a gente sabe também de que é de extrema necessidade, porque é onde o nosso estado, de uma extensão territorial como o nosso, precisa de promover a estrutura não só de rodovias, das linhas rurais, mas também da pavimentação urbana. Então, assim, tem algumas atividades, sim, que elas são consideradas mais essenciais. Tem as obras, serviços de engenharia, que precisa das edificações, seja para construir as escolas, creches. Educação também tem uma certa prioridade nas aquisições. Então, de acordo com... Todas são importantes, porque desde a compra da caneta, que ajuda a desenvolver a atividade administrativa, né? Todas são importantes, mas algumas são mais essenciais pela sua continuidade do serviço. Pela tua experiência, quais são as grandes dificuldades para os micro e pequenos empresários participarem de uma licitação? Bom, a questão da documentação é uma dificuldade. As empresas, elas normalmente não sabem quais são as documentações que são necessárias para poder participar. Realmente é bastante documento que precisa. É um calhamaço de documentos, mas assim, essa empresa ela precisa saber que se ela fizer um cadastro no Compras.net, que é o órgão governamental, no SICAF, ela já vai reduzir o número de documentos que, por exemplo, ela vai apresentar em todas as licitações que ela quiser participar. E tem licitação para ela participar todo dia, eu tenho certeza disso. Questão de qualificação econômica, ela precisa ver como que é a qualificação econômica dela, para ela se adequar e participar das licitações, verificar qual que ela pode atender, balanço patrimonial, muitas empresas elas não adequam, não dão uma credibilidade no balanço patrimonial, assim, a real necessidade desse balanço, e para uma licitação ele é essencial. Então muitas empresas não têm um bom relacionamento, às vezes com o contador, às vezes nem faz o serviço de contabilidade. Se essa micro e pequena empresa ela não tem o serviço de contabilidade, ela vai ter uma dificuldade de participar de uma licitação. Então é essencial essa empresa se regularizar para isso. E essas são as dificuldades, que normalmente você conversa com o empresário, ele fala bem assim, ele tem um ramo de atividade excelente, que tem assim uma demanda para a administração, mas você começa a conversar com ele, a atividade dele é totalmente informal. Você procura saber como que está o seu balanço patrimonial, nunca fez. O que é isso? O que é isso? Então, assim, começa a fazer o balanço patrimonial, tem uma boa assessoria contábil na sua empresa, isso vai facilitar, e vai ver, depois da primeira, vai ser fácil. Agora, é possível hoje, por exemplo, um grupo de pequenas empresas se unirem num consórcio e participarem de uma licitação? Olha, existem algumas licitações que permitem sim o consórcio, mas aí, assim, isso vai estar estabelecido dentro do edital de licitação, como que vai ser o consórcio. O que é mais fácil acontecer do que reunir um número de pequenas empresas para um consórcio? O mais fácil é essa pequena empresa se unir com uma empresa de grande porte, e essa vai, de repente, fazer uma subcontratação. Então, assim, eu sou um micro e pequeno, uma ME ou uma EPP, eu não participei diretamente de uma licitação, mas essa empresa, que dependendo da atividade econômica dela, se o edital de licitação previu a possibilidade de uma subcontratação, ela pode ser subcontratada pela empresa de grande porte para fazer uma parcela do serviço que aquela empresa ela foi contratada para executar.
Então, assim, existe dentro de alguns editais também, que são de maior porte, de compras mais vultuosas, que tem uma cota. Vamos supor, eu vou comprar, um exemplo, eu vou comprar aqui 100 celulares, 25% desses celulares, dessa cota, vai ser reservada exclusivamente para ME ou EPP participar. Então, assim, existem algumas possibilidades das pequenas empresas participarem. Tem as licitações exclusivas. Esses empresários, eles não sabem, perdem oportunidade. Tem licitações exclusivas para eles participarem, licitações de até R$80 mil. Que, assim, tem empresa que, às vezes, ela não vende R$80 mil no ano, no faturamento dela. E, olha só, ela tem uma oportunidade de vender isso de uma vez para a administração pública. E sem deixar de vender para os outros clientes dele. Então, ele vai faturar ainda mais. Renato, nos últimos anos, a gente tem visto, com a Operação Lava Jato, outras operações da Polícia Federal, que a licitação, a palavra licitação, em muitos ambientes virou sinônimo de corrupção. Então, como que o micro e pequeno empresário pode fazer para isso não ocorrer? Qual a contribuição que ele pode ter? E outra coisa, são várias perguntas. Sim. A gente vê também, muitas vezes, uma empresa, aquela mesma empresa, por tanto tempo, ganhando licitação naquele mesmo órgão. É suspeito. Bom, vamos por partes, como diria vou começar Jack, a responder e vai me lembrando aí depois. Com relação... Eu sempre costumo falar, quando eu falo de licitações públicas, que, infelizmente, a palavra licitação, hoje ela foi criminalizada. Exato. Né? Existe uma criminalização da licitação pública. E a lei de licitação, ela não pode ser criminalizada. O que deve ser, são atos praticados, seja por empresa, por servidor público, por gestor, e que devem ser punidos, são os atos de corrupção, que não tem nada a ver com a lei de corrupção. Pelo contrário, a nossa lei de licitação, hoje a 8666, o número... Não é da besta, né? Que está na iminência de ser substituída por uma nova lei, tem um projeto de lei já há alguns anos e eu acho que talvez esse ano saia. Mas, assim, não precisaria a nossa lei de licitações ser substituída. A nossa lei de licitações, ela é boa. O problema é que, assim, são as pessoas que trabalham com ela, seja a parte empresarial ou seja o próprio gestor público, o servidor público que promove a licitação. São as pessoas responsáveis pelos atos de corrupção. Então, assim, a gente viu nos últimos anos, sim, um vendaval aí de atos de corrupção que veio através das licitações públicas. Isso foi muito bom. Por quê? Tem que acabar mesmo. Ninguém é a favor de corrupção. Ninguém quer que os atos que a licitação ela venha para favorecer um ou outro empresário. Até mesmo esse que está há 20 anos participando da mesma licitação. Se ele está há 20 anos participando de uma forma legal, lícita, sem pagar propina, sem ficar fazendo troca de favores com o gestor, com o servidor, ótimo. Esse empresário, ele deve continuar e deve se preparar a empresa dele para suceder. Porque certamente ele é um empresário que ele cumpre o contrato dele. É uma empresa que não foi penalizada, é uma empresa que realmente é idônea. Agora, o que não dá para continuar são empresas inidôneas que estão aí sendo favorecidas nas licitações, continuar essa sucessão aí sem fim. Então, o que acontece? As menores empresas ou empresas novas, quando a gente começa a conversar sobre licitações com elas, fala, não vou porque é carta marcada. Mas é justamente a conduta desse que fala que não vou porque é carta marcada que favorece a continuidade. Então, assim, existem meios legais para que a gente interrompa esse ciclo de empresas corruptas que estão na administração pública. Existe meios de se pedir, de impugnar um edital, de ir para o Tribunal de Contas, Ministério Público, demandas judiciais, que essas empresas são responsáveis por terem essa proatividade para acabar com esse antro de corrupção que existe entre a administração pública e empresas. Certo. E o pequeno empresário, como ele pode fazer quando ele percebe que tem um esquema? Bom, eu costumo falar, a licitação ela não acaba no dia que ela é adjudicada a alguma empresa. Aquele empresário que, por exemplo, ele ficou em segundo, terceiro, quarto colocado e que ele quer continuar participando de licitação, o
que ele tem que fazer? Ele tem que participar da fiscalização desse contrato. Isso faz parte dos atos dessa empresa. E como que ele fiscaliza? Vamos supor, uma licitação do município para alugar 10 banheiros químicos. Eu forneço banheiro químico e você fornece banheiro químico, a sua empresa ganhou. Chega no dia do evento, eu passo lá, eu vejo 7 banheiros químicos, o que eu, interessada, como empresária, posso fazer? Eu vou lá no Ministério Público, eu vou no próprio órgão contratante, mas não é só falar, faz um documento, oficializa para o órgão, fala, aquela empresa, ela não está fornecendo como ela deveria fornecer. Porque isso daí tira a isonomia da licitação. Porque se fosse para fornecer 7, de repente outro que não participou, porque não tinha 10 banheiros, ele deixou de participar. Bate foto, né? Então se tira foto, faz um documento, comprova isso. Porque essa empresa que ficou em primeiro lugar, que foi a contratada, ela tem que sofrer as sanções, ela tem que ser multada, ser advertida, porque são empresas dessa forma que a gente não quer que continue prestando serviço. Tá certo. Renata, então reforça, o Vicente, coloca aí a imagem, reforça um pouco sobre o workshop, quando, onde e quem que está apoiando. Bom, o apoio do Sebrae Rondônia, né, um apoio de peso para a Associação dos Jovens Empresários. O evento vai ser promovido no Sebrae, no auditório, no dia 5 de setembro, a partir das 19 horas. Vai ser muito mais do que um workshop, vai ser uma grande troca de experiência, seja de empresários que já estão vendendo para órgãos como o governo, ou seja, daqueles que querem começar a vender. Vamos ter informações a respeito das licitações, então não perca essa grande oportunidade, corre lá, entra no Facebook da AGE, é facinho, é só escrever AGE, AJE, lá vai ter o link para inscrição, vai ser disponibilizado aqui também, então vocês façam a sua inscrição agora. Tá certo. Então, dia 5, começa a que horas? 19 horas. Bom, é para acabar por volta das 22 horas, né? Mas se tiver bom, a gente continua. Eu acho que essa conversa vai render, hein? Eu espero que renda, porque eu quero ver muita gente vendendo para a administração pública aqui. Tá certo. Renata, nós do Rondônia ao Vivo agradecemos muito você ter vindo aqui. Estamos dando o maior apoio. O que precisar, tá? O que a gente puder ajudar. Agradeço muito. Estou à disposição. Até porque eu acho que quanto mais se falar, mais transparência vai haver nos processos de licitação. Exatamente. Em nome da AGE, do presidente que não está aqui hoje no nosso estado, do Eduardo Fumiari, agradeço esse espaço e também estamos à disposição e contamos com a presença de todos. Inclusive tem licitação para rádio, hein? Opa! Renata, obrigadão, Muito obrigada. Valeu, hein? E você que ficou aí, olha só, então não te esquece, dia 5 de setembro, às 19 horas, no Sebrae. AGE, não é isso? Isso aí. AJE, acesse esse site, te inscreve. Você que é amigo, que é pequeno empresário, se você não vai participar, pelo menos vai lá saber como é que funciona. Te garanto que vai ter muita informação boa, tá bom? Um abraço, um dia excelente, muita paz, muita saúde, muito equilíbrio, por favor. Até mais, gente.